Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje tem matéria sobre os 30 anos da paróquia São Francisco de Assis, que fica no Alto de Coutos. A nossa equipe foi até lá para conhecer essa história. Fomos também até o estúdio da Rádio Excelsior acompanhar a exibição do programa Alô Juventude e conversamos com o apresentador Renê Vilela sobre a reta final do Prêmio da Música Católica. Você confere ainda uma entrevista sobre a prevenção a incêndios. A Arquidiocese de Salvador está incentivando a conscientização sobre este assunto e nós compartilhamos com você essas informações. O Chão e Paz está no ar. A prevenção a incêndio está entre as preocupações da Arquidiocese de Salvador. Esse foi o tema de um seminário que aconteceu no último sábado e terá desdobramentos ao longo dos próximos meses. Para o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Júlio Nascimento, o assunto deveria fazer parte dos currículos escolares. Saiba por quê. A Arquidiocese de Salvador, em parceria com o Corpo de Bombeiros, promoveu no último fim de semana um curso sobre prevenção e combate a incêndio e controle do pânico. Esse é um tema importante em todas as organizações e para compartilhar esse assunto com você que está nos assistindo, eu converso agora com o Tenente-Coronel Júlio Nascimento. Tenente-Coronel, muito obrigada pela participação aqui no programa Chão e Paz. O Corpo de Bombeiros te agradece a atenção de vocês em convidar aqui para fazer uma apresentação sucinta do que aconteceu durante esse nosso evento. Pois é, esse tema é muito importante, como a gente falou aqui. Quando a gente fala em prevenção, a gente pressupõe alguns cuidados que devam ser adotados para evitar determinadas ocorrências. No caso do assunto em que estamos tratando aqui, como é que a gente pode prevenir incêndios? Eu digo sempre que a prevenção do incêndio ela começa na escola, passando pela residência, pela família. Então a gente vai precisar, ao longo desse tempo, tentar inserir no currículo escolar, em nível municipal, estadual e nacional como um todo, a disciplina Defesa Civil, onde lá vai contemplar a parte de trânsito, a parte policial e a parte de bombeiro como um todo. Então, prevenir é você anteceder, é você prever a possibilidade de um incidente e não permitir que ele aconteça. E isso deve ser feito inicialmente na residência, quando ainda criança. Você fala para ele que não deve estar entrando na cozinha e mexendo na panela. Essa é uma forma inicial, falando com ele que se mexe na panela, no cabo da panela, a panela pode cair e queimar a criança, como acontece muito em algumas residências. A dona de casa permite que a criança pequena entre, mexa no cabo da panela, tem água e acaba queimando a criança. Então, diria que ensinar a prevenção, falando para ela como deve se comportar diante de um cenário de risco. E no ambiente de trabalho, quando a gente pensa, por exemplo, em riscos de incêndio no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente acaba esquecendo que ambientes administrativos também escondem riscos que podem causar incêndios. Então, nesses ambientes, pessoas que exercem funções administrativas devem adotar que tipos de cuidados para evitar incêndios? Na realidade, nesse caso, você precisa fazer uma análise de risco. Então, existe mapeamento de risco nas grandes empresas como um todo, e você pode fazer na sua casa, como pode ser feito na igreja, você mapear quais são os pontos de risco que eu tenho naquele ambiente. É uma quina de uma mesa, é um GLP, um gás de cozinha, é uma cafeteira, é o ar-condicionado, é o micro-ondas. Então, verificar quais são os pontos que eu posso fazer uma combustão, iniciar um incêndio, por exemplo, né? Felizmente, hoje não é mais permitido fumar em ambiente fechado. Então, esse risco, felizmente, a gente conseguiu eliminar. Mas existem pontos que são sensíveis que podem ser muito bem prevenidos. Um exemplo que eu dou bastante interessante e que eu falo sempre você sai de casa, você deve fechar a válvula do fogão, do botijão. Para quê? Porque pode ser que, por algum motivo, você esquece, dá um tombo na boca do fogão, e aí, como está ligado o botijão, vai ter um vazamento de gás dentro de casa. Então, não custa nada você fechar a válvula do registro lá do botijão, para evitar que, por algum motivo, seja irrompido algum tipo de sinistro. A gente está falando de prevenção, mas é também preciso saber como proceder diante de um foco de incêndio, né? Nesse caso, que foi abordado também no curso, como é que as pessoas devem proceder? Quais são as primeiras orientações que o senhor dá para a gente?
Então, mais uma vez, depende muito do tipo do risco, depende do tipo de incidentes. Mas eu diria que a primeira coisa, uma das primeiras coisas a fazer é ligar para a emergência, né? Você deve ter sempre à mão, sempre visível, o telefone do Corpo de Bombeiros, o telefone da Polícia Militar, o telefone do SAMU, dos órgãos de emergência do município, o telefone da Defesa Civil. São telefones muito importantes que podem, além de socorrer imediatamente, fazer a primeira orientação, dar a primeira orientação para que você tenha uma ideia de como nortear a sua ação especificamente. A outra é você, a depender do sinistro, tomar as providências que devem ser tomadas inicialmente para evitar que o foco se propague. Os vencedores do Prêmio da Música Católica 2014 vão ser conhecidos neste mês. E enquanto ainda não temos os nomes que se destacaram, vamos saber de quem já foi premiado, o que este concurso representa. Ele não pode pôr limites no seu amor. A música sempre tem lugar especial no programa Alô Juventude, veiculado na Rádio Excelsior da Bahia e apresentado por René Vilela. O radialista é o idealizador do Prêmio da Música Católica, que no dia 25 de dezembro vai escolher os melhores de cada categoria após a missa de Natal celebrada no Pier do Dique do Tororó. E uma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Irmã Carol é religiosa da Fraternidade Missionárias do Evangelho e sua relação com a música se iniciou em casa. O avô paterno era sanfoneiro e a mãe tocava cavaquinho. A soma entre herança e vocação fez nascer a missão de evangelizar através de palavras acrescidas de melodia. Além de cantar e tocar, a missionária também é compositora e tem mais de 11 discos gravados e 400 canções. Uma delas venceu o Prêmio da Música Católica em 2011. A música foi... Hoje é domingo. Hoje é domingo. Vou à missa. Vou à missa. Domingo eu vou à igreja para rezar. É isso aí. E qual foi a importância? Teve repercussão? Teve. Hoje é uma canção que onde eu vou e canto, as pessoas já sabem, cantam comigo. É legal, acho que é o topo da saída para que você possa tornar sua música conhecida e seu trabalho reconhecido. Acho que é bacana. Para a religiosa, o concurso transforma a vida dos músicos católicos. E a música está sendo mostrada, sendo propagada. Então, isso dá a oportunidade às pessoas, de quem canta, divulgar o seu trabalho e de quem escuta se alimentar dessa beleza que é a música católica na nossa igreja. Estes músicos foram ouvidos pelo radialista René Vilela sobre a importância do Prêmio da Música Católica. No Prêmio da Música Católica, essa galera aqui, vamos saber dele aqui, você é o... Cleiton Borges. Cleiton, você ganhou o troféu no Prêmio da Música Católica em que ano? 2010 como cantor revelação, em 2013 logo em seguida, melhor cantor. Você é o produtor da banda, como é o seu nome? George Dias. George também teve como melhor banda, não foi? A gente já concorria como melhor banda e como banda revelação e ganhamos um ano como banda revelação, 2009. Ok, e você, como é o seu nome? Gabriel. Gabriel, você é o quê? O guitarrista, baterista? Sou guitarrista, sou arranjador, no básico isso. O que significou esse prêmio para a banda? É muito bom, é um incentivo, né, para a gente continuar evangelizando. A gente recebe como um reconhecimento também, né? E você, Cleiton, como vocalista da banda, você sentiu um retorno a nível de comunidade, de reconhecimento pelo trabalho de evangelização através da música após a entrega desse troféu pela nossa Arquidiocese de Salvador? Sim, sim. É perceptível, né, o quanto a banda ganha notoriedade, recebendo um carimbo como um prêmio da música católica aqui da Bahia, né? Principalmente como vocês da Arquidiocese de Salvador, percussores, né, dessa premiação. Nós, quanto banda, recebemos esse reconhecimento e a possibilidade de propagar a nossa música católica, né, através da unção do Espírito Santo, àqueles que de fato precisam. Então, de fato, um reconhecimento imenso que o Prêmio da Música Católica consegue consagrar, e principalmente a nós da Adronquíria. Abraçando uma missão de evangelização que também passa pela música, o cantor e comunicador Dunga, da Canção Nova, deixa uma mensagem para quem segue esse desafio em Salvador. A música católica ela é extremamente importante no processo da evangelização. Vamos imaginar que a pregação seja uma grande cirurgia.
e a música seja uma grande anestesia. Dependendo da cirurgia, é impossível fazê-la ser uma boa anestesia. Onde se tem uma boa música católica, ali se tem uma grande evangelização. Portanto, a vocês que estão recebendo esse prêmio da música católica baiana, olha, parabéns, Deus abençoe. A evangelização na Bahia depende muito de vocês. Sejam cada vez mais artistas de Deus, compositores, guiados pela inspiração do Espírito Santo, e todos nós vamos ganhar com isso. Você tem sim a força para recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. E por aí fora. Gente! Daqui a 30 dias acontece a abertura da Festa do Senhor do Bonfim. No dia 8 de janeiro, os devotos acompanham o hasteamento da bandeira em frente à Basílica do Santuário. Depois, o bispo auxiliar Dom Gilson Andrade da Silva coordena a reflexão da noite. As celebrações preparatórias acontecem de 8 a 17 de janeiro, sendo que no dia 16, a atividade será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. O tenente-coronel Júlio Nascimento, do Corpo de Bombeiros, explica a importância de lideranças no controle de pânico em situações de incêndio, mas o conhecimento sobre as maneiras mais seguras de saída deve ser de todos. E no caso do controle de pânico, que também foi outro aspecto abordado no seminário que aconteceu na Cúria, no que consiste, né, esse controle de pânico? Isso deve caber a uma pessoa específica ou todos os funcionários, colaboradores de uma empresa podem fazer esse controle de pânico quando preciso? O controle de pânico, na realidade, não é uma coisa muito fácil, porque depende de treinamento, depende de simulação. Falar de controle de pânico, como a gente falou, é muito simples, acaba surgindo algum tipo de efeito, porque as pessoas ouviram o seminário, entenderam as mecânicas, as sequências de falas de como controlar o pânico, mas a gente vai precisar, depois desse seminário, que é o foco principal, fazer vários treinamentos, tipo brigada de incêndio, que a gente vai fazer no centro antigo de Salvador como um todo, envolvendo toda a igreja, para que essa comunidade possa, ao longo do tempo, ter uma capacidade de reação em relação ao sinistro. Então, nós vamos precisar fazer vários simulados, várias práticas, para que essas pessoas possam ser capazes de fazer essa evacuação. Então, vai depender algumas vezes de uma pessoa, mas é preciso que toda a comunidade como um todo seja treinada. A gente vai precisar treinar as comunidades de modo geral, em específico nesse momento a igreja, para que elas sejam multiplicadoras em suas residências, mas especificamente na zona de trabalho, é preciso que mais de uma pessoa tenha esse conhecimento até para conduzir as pessoas internamente naquele ambiente. Então, eu vou precisar de um líder, é verdade que eu preciso de uma liderança nessa condução, de dizer que naquele momento existe um sinistro, mas que as pessoas devem manter calma e seguir por aquele trajeto que foi orientado. Então é importante também, além da cultura de todo mundo que faz parte daquela organização, haver alguém que tenha esse papel específico para poder conduzir a situação. Exatamente. Então, nesses treinamentos que nós vamos fazer de brigada de incêndio, nesses próximos meses que virão pela frente, o nosso primeiro treinamento vai ser agora em janeiro. Então, nós vamos iniciar o curso de brigada de incêndio agora, logo no início de janeiro. Nós não vamos perder tempo, nós vamos estar iniciando para poder pegar esse calor dessa vontade que nós estamos fazendo nesse momento, junto com o apoio da própria igreja, para que a gente possa aumentar essa sensação de segurança e colocá-la em prática. Então, nesse momento, nós vamos estar verificando os perfis de cada pessoa, de cada aluno, e dali tirando as pessoas que têm maior capacidade de liderança. Certamente essa pessoa será aquela que vai exercer a altivez naquele momento de conduzir para onde vão as pessoas. E nessa época do ano em que a iluminação, né, está muito em evidência por conta do período natalino, quais são os cuidados que a gente deve ter com esses equipamentos, né, esses dispositivos de luz para evitar acidentes? Em relação à energia, muito mais propriamente, o que a gente deve estar atentando é a sua capacidade que você tem instalada de energia. Então, cada casa tem uma capacidade de suportar uma demanda de energia.
Quando você aumenta essa demanda de energia, você acaba aumentando essa carga, essa amperagem internamente, que faz com que aqueça as fiações de modo geral. É basicamente observar, a minha capacidade suporta essas instalações todas, suporta tranquilamente. Se não, é preciso que a gente faça uma estimativa de demanda de energia que eu estou instalando na minha residência. É claro que uma fiação simples, uma luminária básica, uma árvore de Natal, certamente que isso não vai sobrecarregar nenhuma carga de energia a mais. Mas se você vai prever um ar-condicionado, vai instalar um equipamento mais pesado, que requer uma demanda maior de energia, aí sim você deve estar avaliando com o seu eletricista para ver se aquela residência tem capacidade de suportar uma demanda a mais de energia, de amperagem. Nesta última parte da minha conversa com o Tenente Coronel Júlio Nascimento, do Corpo de Bombeiros, falamos sobre o risco de incêndios em espaços de espetáculos e também sobre as condições de segurança necessárias em grandes eventos. Confira. Após o acidente que matou mais de 200 pessoas numa boate no Rio Grande do Sul, que vai fazer 2 anos em janeiro, agora de 2015, as autoridades ficaram mais atentas ainda a essa questão, né, de parâmetros, né, que as casas devem seguir. Atualmente, o que diz, né, a lei e o que é previsto, né, no que diz respeito à questão da fiscalização dessas casas, não só de shows, mas também nas edificações de um modo geral e também no licenciamento, né, desses espaços. Hoje o Estado como um todo, o Estado da Bahia e o próprio município, a Prefeitura Municipal de Salvador, vem atuando com maior rigor, principalmente após o desastre na Boate Kiss, com quantidade de óbitos de jovens recém-formados que morreram brutalmente por falta de uma legislação local e por uma orientação e talvez até por uma fiscalização. Então aqui, felizmente, a gente vem fazendo o papel, o bombeiro também, agora com o poder de polícia que está sendo atribuído a ele está mais atuante em relação a essa prevenção, essa pesquisa, para evitar que as casas sejam instaladas de qualquer forma, sem as aberturas que devem ter. Então, para eu instalar, para eu criar uma casa, para eu funcionar como uma casa de show, uma casa onde vai ter mais de 100, 200, 1000 pessoas, é preciso que se instale nessas casas alguns mecanismos ativos e passivos. Então, os ativos são aqueles que combatem propriamente diretamente. Por exemplo, detector de fumaça, sprinklers, rede de hidrantes, extintores, sinalização, iluminação, e os passivos são as saídas de emergências. Então eu preciso ter saídas de emergências com largura específica para suportar a saída das pessoas, da quantidade de pessoas que se residem naquele local. Então é preciso, além de que eu preciso ter também orientadores, pessoas que podem orientar e que sejam capazes de fazer o primeiro combate naquele momento. Então, na Boate Kiss, nós tivemos uma série de erros, diversos erros, pessoas que obstruíram a saída, não deixaram os jovens saírem, a situação do produto que queimou, que foi muito tóxico, a falta de espaço suficiente para sair todo mundo. Então, isso a gente vem fiscalizando e vem atuando muito diretamente, e principalmente o município vem atuando muito fortemente nisso, para que a gente não se repita e não tenhamos mais uma Boate Kiss instalada em nosso país. O senhor falou em hidrantes, né? Qual é a situação desses equipamentos nas ruas de Salvador? Então, os hidrantes eles podem ser de 2 tipos, né? O hidrante de rua, conhecido como barbará, e o hidrante de edificação unifamiliar, né? Aqueles que ficam nas paredes, né? Então, nós temos hoje uma média de quase 200 hidrantes na cidade de Salvador. Estamos instalando mais uma grande quantidade hoje no centro antigo de Salvador, através da Condé, né, do Estado da Bahia, uma organização do Estado da Bahia, do Estado, que vem fomentando para melhorar a capacidade de reação do Corpo de Bombeiros, ou seja, em pontos onde fique um pouco distante, eu tenho a capacidade de fazer a captação dessa água, colocar na viatura, abastecer e ter capacidade de fazer um combate ao incêndio com mais tempo de atividade. Os outros hidrantes são os hidrantes previstos no próprio projeto. Então, quando eu construo uma edificação, no projeto é estabelecido, a depender da área física, a quantidade de hidrantes que eu tenho que colocar dentro desse prédio. Tá? Então, normalmente, acima de 750 metros quadrados,
deve ser previsto a instalação de hidrantes, como outros equipamentos ativos e passivos, para prevenir e fazer com que as pessoas saiam rapidamente até que alguém chegue para fazer o combate primeiro naquele local. Tenente Coronel Júlio Nascimento, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores sobre esse tema tão importante em qualquer época do ano. Muito obrigada. Obrigado a todos, nós agradecemos, o Bombeiro mais uma vez agradece a atenção ao convite e estamos sempre dispostos a vir aqui fazer esclarecimentos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população, reduzindo o índice de morte e mortalidade. A paróquia São Francisco de Assis está em festa. A repórter Sara Gomes foi até lá para ouvir a comunidade e saber a programação para celebrar este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as... 30 anos de história, de amor, de entrega a Deus e aos irmãos. É com esta certeza que os moradores de Alto de Coutos celebram o Jubileu de Pérola da paróquia São Francisco de Assis. Para marcar este momento, a comunidade participa durante toda esta semana da Semana Festiva e tem como tema Construindo a Igreja de Cristo. A nossa comunidade, ela começou numa escolinha aqui embaixo que chama Francisca de Sande. Como aqui não tinha um espaço para celebração, então as missas eram celebradas lá nessa escola. Então antes era chamado Centro Comunitário da Paróquia Nossa Senhora do Ó. Em 1984, então aqui passou a ser paróquia. Então o cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, né, o saudoso, então instituiu aqui a paróquia, o centro comunitário na época, né, como paróquia São Francisco de Assis. Graças o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Nesses 30 anos de história, os paroquianos acompanharam inúmeras mudanças. Viram florescer vocações, serem criados novos grupos, movimentos pastorais e comunidades. De nossa morte. Amém. Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Foi um trabalho duro, árduo, mas bonito, né? Porque trabalhei muito, convidava o pessoal não ia, marcava reuniões. Como sempre, né? Nas reuniões nem todos participam, mas chegamos lá. Coloquei em eleição e aí foi escolhido o nome da comunidade, né? Para o padre Carlos Augusto, a paróquia possui uma história marcada pelo amor de homens e mulheres que se dedicam diariamente para a construção da Igreja de Cristo. Que decidimos celebrar esse Jubileu de Pérola, o ano celebrativo, que comemora 30 anos da nossa paróquia, uma participação crescente em todos os sentidos, né? E a celebração desse jubileu deu para a nossa paróquia uma animação, uma agilidade pastoral, uma dinâmica pastoral que tem ajudado as comunidades, os grupos, as pastorais, os movimentos da nossa paróquia a fazerem mais e melhor o trabalho da evangelização. Rogai por nós, pecadores. Paroquiana desde 1987, Cláudia Conceição Lima fala com amor do trabalho pastoral desenvolvido na comunidade ao longo dos anos. Então, a missão de cada um é justamente fazer com que esse trabalho de amadurecimento da fé, do serviço, né, do compromisso, cresça cada dia mais. E nesses 30 anos de nossa paróquia, isso se fortalece. Para celebrar, os paroquianos contam com uma programação festiva, que terá ainda a exposição Histórias e Memórias, com materiais que contam a história dos 30 anos da paróquia. Além disso, a igreja vai trazer novidades na estrutura física. É aniversário da paróquia, também a casa, para acolher melhor os filhos, os fiéis, está ganhando uma nova arrumação, também para melhor acolher. Então, como vocês veem, a gente está ainda com o trabalho acontecendo, uma nova pintura em toda a igreja, internamente e externa. No altar também algumas intervenções no sentido de dar maior dignidade aos santos que nós guardamos, Francisco, nosso padroeiro, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Nossa. O altar vai ganhar também duas colunas para que 2 anjos veleiros possam fazer o papel de guardar o Sacratíssimo Corpo e Sangue de Cristo no sacrário, o Corpo de Cristo no sacrário. Viva Jesus Cristo!
Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.